É fato, é uma realidade clara, é uma realidade de que não se pode esconder um fato claríssimo de que as pessoas que não tiveram encontro com a pessoa de Jesus Cristo de Nazaré, essas pessoas estão vivendo ainda que mortas. Estão vivas, mas mortas, vivas para si, mas mortas para Deus. Isso é uma prova do que está escrito em Efésios no capítulo 2, verso 1. E que Cristo nos deu vida, estando nós mortos em delitos e pecados. Os nossos delitos e pecados nos separam de Deus, até que Cristo se revela para o ser humano e abre o entendimento do ser humano. E através da pregação do Evangelho, o ser humano agora que estava morto, ele agora ressuscita em Cristo Jesus pela pregação única, exclusiva e primária do Evangelho. Efésios 2,12 diz que salvação só pode ser na pessoa de Jesus. Cristo é a chave, a porta, o caminho, a vida e a verdade para a salvação do homem em Deus. E ninguém pode ir a Deus senão pelo Cristo, pelo pontífice chamado Jesus. Pensa comigo agora. Seja racional no seu pensamento. Sabendo que toda a humanidade corre risco de ser condenada, ou a grande maioria das pessoas, eu digo grande maioria porque nós temos um pouco mais de 7 bilhões de pessoas. Entre 7 bilhões, pouco mais de 2 bilhões de pessoas são cristãos no mundo. Se é que esses 2 bilhões que são cristãos, de fato são cristãos verdadeiramente, o que eu não acredito. Mas vamos colocar a estatística que nós temos. A cada 60 segundos morre 102 pessoas por segundo, a cada 1 minuto. Nós temos aí 60 minutos por hora. São um pouco mais de 6 mil pessoas por hora. Nós temos uma média, então, por ano, 53 milhões de pessoas morrendo. Eu fico imaginando que a grande maioria dessas pessoas que morrem anualmente, 53 milhões, como diz a estatística, estão morrendo sem Cristo. Sabendo que o Evangelho, a pregação do Evangelho é o poder para salvar. Quando nós falamos de poder, não estou falando de poder místico, não. Estou falando da pregação do Evangelho tem o poder de alcançar o coração do homem mais pecador, mais vil, mais perverso. Com a pregação do Evangelho, aquele coração é trocado. Deus troca o coração daquele homem. Sabendo que o Evangelho tem esse poder, e é esse o papel do Evangelho, o objetivo do Evangelho primário é alcançar as vidas, o que está acontecendo conosco? Que sabemos que o Evangelho é a salvação para alcançar os perdidos, do qual nós fomos um dia, estamos privando as pessoas de pregar o Evangelho. Estamos privando as pessoas de ouvirem o Evangelho. Estamos privando as pessoas que nunca tiveram encontro genuíno com Deus, por falta da pregação do Evangelho. Por que nós estamos privando as pessoas de ouvir o Evangelho de Deus? Por que nós não falamos a verdade para elas? Que um dia foram dito para nós e que nos despertou e nos acordou. E agora nós temos vida em Cristo, em Jesus fomos ligados novamente no Pai, no nosso Pai. Que petulância, ousadia, audácia é essa da parte dos ministrantes, pregadores da atualidade, trazerem psicologia secular? Quem que nós estamos pensando que nós somos para reverter, inverter e contaminar o Evangelho de Jesus? Como missionários e ministros da palavra de Deus, a luz aqui acabou, mas nós vamos colocar ela de novo aqui. Como que pode, de onde nós estamos tirando que temos autorização da parte de Deus, de Jesus, de pregar um evangelho diluído, uma mentira e um engano para pessoas que precisam de verdade porque elas estão mortas e estão indo para o mais profundo abismo do inferno? Nós estamos colocando o quê? Qual critério nós estamos usando para essas pessoas, para não pregar para elas o evangelho do qual nós estamos privando elas daquilo que não privaram para nós?
Muitos são os ministros que deveriam ser dispenseiros de Deus e não são. São dispenseiros de si mesmo. Estão em busca dos seus próprios interesses. Porque o governo que importa são os seus governos. Não o governo, não o império do céu. Não o império governo de Deus. Não a majestade e a glória de Deus com a pregação do evangelho que Ele deixou para nós. Qual é as características que nós estamos colocando que não estamos pregando o que deveria ser pregado? Estamos com medo das pessoas não quererem ouvir? Elas vão nos odiar? Elas vão ficar tristes conosco? Vão se ofender? Não posso pregar o evangelho porque isso não atrai pessoas? E aí, por não atrair pessoas, eu começo a encontrar outro método para atrair pessoas? Como assim? Como que é isso? Então quer dizer que agora eu não posso trazer as verdades necessárias para salvar porque existe outra maneira? Então o ser humano encontrou uma maneira de atrair pessoas assim, porque o evangelho não pode, porque o evangelho vai feri-las, o evangelho vai trazer algum certo desconforto para suas próprias consciências. Mas não foi isso que Jesus fez? Não foi isso que Cristo pregou? O negócio de Jesus era paz e amor. Como que é isso? Que entendimento é esse que nós, que somos dispenseiros, pregadores do evangelho, estamos passando para as pessoas? Que medo que nós temos de algo tão poderoso que é a pregação do evangelho. Há uma cura para a raça humana. A raça humana está doente, há uma cura e nós escondemos ela, nós aguardamos, escondemos e não levamos e não ministramos isso, não destilamos isso nos púlpitos dos nossos cultos, porque as pessoas não vão gostar e as igrejas vão esvaziar. Que isso? De onde nós tiramos isso? Quem é que tem poder para salvar? Paulo planta, Apolo rega e Deus dá o crescimento. Não cabe a nós atrair pessoas, cabe a nós pregar o evangelho. A Bíblia diz que Deus vai levar em conta nossa fidelidade a Ele. Não quantas pessoas nós perdemos ou quantas pessoas nós ganhamos. Isso não importa para nós. O que importa é sermos fiéis a Deus, fiéis ao Santo Livro, fiéis à Palavra de Deus, fiéis ao Evangelho de Cristo, que é a manifestação de poder para a salvação. Esse mesmo Evangelho que salvou a cada um de nós, que hoje professamos fé num Cristo que outrora odiávamos. Um Cristo que nós dizíamos, vamos sim, eu gosto muito de Jesus, Jesus é gente boa, um cara legal, ele lá e eu aqui. Hoje nós entendemos como ele é santo, poderoso. E isso veio para nós como uma luz no meio das trevas, alcançando nosso coração, mudando nossa realidade espiritual. O véu foi rasgado, o bloqueio que nos travava foi tirado, o poder de Deus veio sobre nós. E aí, estando nós mortos, Jesus nos deu vida. Como negar isso aos mortos que ainda estão vivos na face da terra? Voltemos para as Escrituras, antes que seja tarde demais.